2 Tirania de Aço capítulo 335 Cidade Fantasma. Quase um mês se passou desde a rápida vitória em Milão, e o exército de Berengário esperou por reforço e reabastecimento antes de marchar sobre a cidade de Parma. No momento, o Jaeger Corps tinha algumas centenas de homens com o novo Schmidt-Needle Rifle, embora a proporção de homens armados com o Needle Rifle e o tradicional Jaeger Rifle de carregamento pela boca fosse de aproximadamente 1:3 quanto ao resto do exército de Berengário. Eles ainda estavam equipados com os mosquetes Rifle 1417 e 18. No entanto, em comparação com o inimigo que enfrentavam, tais armas eram mais do que suficientes para massacrar qualquer exército que encontrassem. O Jaeger Corps havia feito seu trabalho e liderado o caminho para Parma. Ao fazer isso, eles encontraram pouca resistência. Tornou-se cada vez mais evidente que os soldados italianos ainda no campo começaram a desobedecer às suas ordens e fugir da causa perdida que era a guerra com a Áustria. No momento, a cidade de Parma podia ser vista ao longe. No entanto, algo estava visivelmente faltando na mente de Berengário enquanto ele olhava para longe através de seus binóculos. Sobre as muralhas da cidade, pelo que ele sabia, não havia defensores estacionados nas muralhas. Isso foi bastante chocante, pois toda a cidade deveria ter uma guarnição para defendê-la, especialmente em tempos de guerra. No entanto, quanto mais ele observava as paredes, mais ele as encontrava vazias de qualquer forma de presença militar. Com isso em mente, Berengar deu uma ordem ao seu coronel Dietrich do Jaeger Corps. Envie alguns de seus homens para escalar as muralhas e ver o que eles podem descobrir sobre a situação atual dentro da cidade. Faça com que seus outros homens os protejam da linha das árvores. Com isso dito, Dietrich acenou com a cabeça antes de dar as ordens às suas tropas de elite. Alguns podem considerar isso uma missão suicida, mas Berengar não queria cair em uma armadilha. Quanto ao resto de seu exército, eles imediatamente ficaram alertas e fixaram suas baionetas em preparação para o caso de uma emboscada. O Cabo Lache e seu esquadrão foram os destacados para escalar a parede, apesar de terem a certeza de que estavam sendo protegidos pelos atiradores de elite do corpo de Jaeger. Eles ainda sentiam uma ansiedade angustiante ao se aproximarem rapidamente das paredes. No entanto, quando chegaram à base das defesas da cidade, não haviam sido alvejados pelos defensores ou pela falta deles. Portanto, eles rapidamente puxaram seus ganchos amarrados à corda de cânhamo e os jogaram nas muralhas acima. Depois de verificar se a corda estava segura, os homens penduraram os rifles nas costas antes de escalar a corda e subir nas muralhas acima. No momento em que o fizeram, rapidamente equiparam suas armas e procuraram qualquer sinal de hostilidade. No entanto, eles estavam totalmente e genuinamente sozinhos no topo dessas paredes, o que confundiu muito o pequeno esquadrão de Jaegers. Como tal, o líder do esquadrão imediatamente deu a ordem aos seus soldados: pegue seus binóculos e examine a cidade. Veja o que você pode encontrar. Com este comando dado, o esquadrão de Jaeger fez conforme as instruções. No entanto, quando eles olharam para a cidade abaixo, ficaram chocados com o que viram. Não havia o menor sinal de ocupação dentro da cidade. Em toda a Parma, não havia uma alma viva para ser encontrada. Era como se os moradores da City a tivessem abandonado durante a noite, o que foi chocante para os soldados. Depois de inspecionar a cidade dentro dos muros por algum tempo, o líder do esquadrão emitiu outro comando: vamos repelir as paredes e abrir os portões. Seja cauteloso, isso pode ser uma armadilha. Os vários soldados sob o comando do líder do esquadrão, incluindo o Cabo Lache, acenaram com a cabeça antes de seguir as instruções. Depois de chegar ao chão, eles tiraram seus rifles mais uma vez e fizeram uma varredura adequada da rua que levava ao portão. Apesar disso, eles de fato não encontraram ninguém dentro dos muros da cidade. Como tal, eles não sofreram resistência quando finalmente abriram os portões. Quando os portões se abriram e os soldados Jaeger lá dentro agitaram a bandeira da Áustria, Berengar ficou profundamente preocupado. Nenhum único tiro ecoou à distância quando os homens entraram na cidade. Apesar disso,
Os portões da cidade foram abertos sem esforço e seus jaegeres pareciam totalmente ilesos. Berengar não conseguia entender que os jogos italianos estavam jogando, mas considerando isso, ele decidiu investigar. Com isso em mente, ele deu uma ordem a seus oficiais, que transmitiram suas ordens a todo o seu enorme exército. Vamos entrar pelos portões da cidade, mas fiquem atentos, isso pode muito bem ser uma armadilha. Depois de ouvir suas ordens, o anfitrião austríaco avançou para a cidade abandonada em uma tentativa de investigar minuciosamente o que estava acontecendo. Depois de se aproximar dos portões da cidade, Berengar começou a falar com seus jaegeres, que foram os primeiros a entrar em cena. Relatório de Estado. Imediatamente o líder do esquadrão saudou o rei antes de relatar o que sabia sobre a situação atual. Sua Majestade, observamos a cidade por algum tempo com nossos binóculos para não encontrar um único vestígio de habitação, ou todos estão escondidos silenciosamente dentro dos muros da cidade, ou ela foi completamente abandonada. Ao ouvir isso, Berengário ficou chocado. Mesmo para uma cidade pequena como esta, levaria algum tempo e esforço para retirar todos os seres vivos de dentro e realocá-los completamente. Embora tivessem esperado cerca de um mês pela chegada de reforços, ainda parecia improvável que todos os cidadãos tivessem fugido da cidade em tal período de tempo que Berengário deu seu decreto ao exército. Destrua esta cidade, quero descobrir o que aconteceu aqui. Lembre-se, isso ainda pode ser uma armadilha. Com isso em mente, os soldados austríacos começaram a derrubar todas as portas da cidade onde procuravam pessoas, riquezas ou pistas sobre o que havia acontecido. Como a cidade havia sido evacuada rapidamente, muitas coisas de valor foram deixadas para trás e, como tal, Berengário e seu exército puderam adquirir algum grau de riqueza para trazer de volta à Áustria. No entanto, a forma mais crucial de inteligência veio de uma carta deixada dentro de uma casa. Os espiões de Berengar ocuparam esta pequena estrutura. Ao fazer isso, eles foram forçados a desocupar a cidade com o resto dos civis. Antes de fazerem isso, eles deixaram uma carta para informar o exército real austríaco quando chegaram sobre o que havia acontecido na cidade e outras semelhantes no norte da Itália. O imperador havia feito um decreto de que todas as cidades e vilas no caminho para Florença deveriam ser evacuadas, onde seu povo buscaria refúgio dentro das poderosas muralhas da capital. A realidade por trás desse decreto era que o imperador Balsamo Corsini pretendia armar todos os cidadãos capazes de portar armas para lutar contra os invasores austríacos. Um sorriso perverso curvou-se nos lábios de Berengário ao ler o conteúdo da carta. Ele não pôde deixar de expressar seus pensamentos em voz alta em uma voz tão baixa que só ele podia ouvir. Então, você procura seguir o destino de Cartago? Você deseja que eu esgote meu exército enquanto passo meses ou anos tentando forçar meu caminho através de todos os cantos de sua capital na tentativa de despistá-lo e protegê-lo? Vitória. Infelizmente você cometeu um grave erro. Não, meu querido imperador. Tenho planos muito maiores em mente para a cidade de Florença. Se Deus realmente existe, não duvido que ele me julgará severamente pelo que estou prestes a fazer. Infelizmente, você não me deixou escolha. Não enviarei meu exército para uma morte sem sentido. No entanto, garanto a você, sua cidade será o túmulo de cada alma contida dentro dela. Você trouxe isso sobre si mesmo. Dito isto, Berengário sacou o isqueiro e acendeu a carta. Depois de fazer isso, ele esperou que seu exército reunisse as riquezas deixadas dentro dos muros da cidade de Parma. Assim que terminaram, ele enviou um pequeno comboio para entregar as mercadorias ao tesouro da Áustria. Quanto ao resto de seu exército, Berengar escolheu um curso de ação e decidiu marchar diretamente para Florença. A guerra estava chegando ao fim e Berengário decidiu não perder mais tempo saqueando as cidades em seu caminho. Afinal, a fortuna dos Médici era muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse ganhar dentro das muralhas de Bolonha. Quanto a como ele escolheria lidar com a cidade de Florença, só o tempo diria. No entanto,
Uma coisa era certa: ele não permitiria que os seus soldados marchassem para a capital do império e se engajassem em uma luta brutal para tomar todos os cantos da cidade da feroz resistência dos italianos. Tirania de Aço capítulo 336. Cerco a Florença. Parte 1. Desde que Berengar e seu exército partiram de Parma, mais de um mês se passou. Vários acampamentos de cerco foram montados ao redor da cidade de Florença, onde residiam o imperador e os Médici. O acampamento do austríaco lembrava muito uma elaborada linha de trincheira tirada diretamente das fotos da Grande Guerra durante a vida anterior de Berengar. Durante este tempo, ninguém foi autorizado a entrar na cidade. No entanto, Berengar exfiltrou com sucesso seus agentes presos na cidade. Demorou algum esforço, mas eles foram recuperados de sua posição sem incidentes antes do início do bombardeio austríaco. Depois de recuperar seus agentes, os canhões do exército real austríaco dispararam projéteis em um arco, pousando sobre as muralhas da cidade e na cidade, bombardeando os habitantes dentro. Com as centenas de milhares de pessoas que haviam evacuado para a cidade de Florença, Berengar sabia que seria uma questão de meses até que o suprimento de alimentos diminuísse e as pessoas começassem a morrer de fome. Enquanto o cerco de Florença continuou, de volta a Kufstein, a indústria de guerra passou dia e noite produzindo tantos rifles de agulha e seus cartuchos de papel quanto possível para suprir o esforço de guerra austríaco, já que milhares desses rifles estavam agora nas mãos dos soldados da linha de frente que descansavam na lama, já que sua extravagante armadura de aço enegrecido foi revestida com a substância, cobrindo sua armadura e traje em um marrom terroso. Nos últimos 3 dias, choveu sem parar, para os soldados do escalão de retaguarda que ainda recebiam os rifles de pedeneira. Eles só podiam manter suas armas secas sob as coberturas de palha da vasta linha de trincheiras. Quanto aos homens com rifles de agulha, eles permaneceram na linha de frente, prontos para atirar em qualquer alvo em potencial que pudesse atacar suas fileiras. Apesar das semanas de bombardeio constante, a cidade ainda resistiu aos exércitos de Berengar até o amargo fim. Como tal, Berengário adotou uma abordagem descontraída e começou a escrever cartas para seus entes queridos em casa. Foi uma forma de se divertir durante este cerco prolongado. Os ecos de centenas de canhões continuaram a disparar enquanto Berengário escrevia com tinta e pena para sua amada Adela, que ele sabia estar em Kufstein. Os anos se passaram desde que ele ficou noivo da garota, e ela agora estava na idade adequada para se casar. Com isso em mente, Berengário escreveu para sua pequena noiva, expressando seu desejo de voltar para a casa do campo e finalmente tomar sua mão em casamento. Ela era sua noiva, sua rainha e a primeira entre suas esposas, e nada poderia mudar esse fato. Enquanto ele escrevia uma carta de amor para sua mulher, uma batida no telhado de seus aposentos ressoou por toda a sala. Berengar olhou para ver um de seus oficiais, vestido com trajes de estilo renascentista, em posição de sentido. Berengário, vestido de maneira igualmente espalhafatosa, embora coberto de lama seca, levantou-se de seu assento e retribuiu a saudação ao soldado. No momento em que o fez, o oficial começou a dar seu relatório. Sua Majestade, os bombardeios continuam conforme planejado. Agora, metade da cidade deve estar em ruínas. Acredito que é apenas uma questão de tempo até que eles se rendam. Apesar deste relatório, Berengário não parecia otimista. Em 3 ocasiões distintas, o exército inimigo avançou em sua linha de trincheira no mês anterior. O resultado foi um massacre completo e absoluto das forças italianas. Com os rifles Needle de disparo relativamente rápido, capazes de funcionar mesmo em condições adversas, a única vantagem que os italianos normalmente teriam sobre as armas de fogo flintlock agora era discutível. No entanto, o número de rifles de agulha entre suas fileiras ainda era significativamente menor do que toda sua infantaria. Como tal, os italianos às vezes infligiram baixas às fileiras de Berengário pelo grande volume de corpos que conseguiram colocar. De um modo geral, eles atacariam durante dias como este. Dias em que o clima impediu o grosso das forças de Berengário de disparar suas armas.
Eles apareceriam às dezenas de milhares e subjugariam as fileiras de Berengar por meio de ataques imprudentes. Enquanto o homem fazia seu relatório, um sino tocou em toda a linha da trincheira. Este sino sinalizava o ataque inimigo. Como tal, Berengar rapidamente agarrou seu capacete antes de colocá-lo na cabeça. Depois de fazer isso, ele pegou seu rifle de agulha e carregou um cartucho em sua câmara. Uma vez que ele completou suas ações, ele deu um olhar presunçoso para o oficial que momentos atrás previu a rendição dos italianos antes de fazer um comentário espertinho. Você estava dizendo, coronel. A expressão no rosto do homem tornou-se amarga ao ouvir as palavras de Berengário. Ele realmente acreditava que os italianos perceberiam que a causa estava perdida e se renderiam. Infelizmente para ele, esse não era o caso, e agora eles estavam sendo lançados de cabeça em outra batalha. Com isso em mente, Berengário saiu de seus aposentos e subiu na trincheira lamacenta, onde começou a correr em direção à área de conflito. Para Berengar, esta foi provavelmente a última oportunidade que teve de travar uma batalha com relativa segurança. Afinal, as armas austríacas eram tão avançadas que Berengário poderia lutar na linha de frente com riscos mitigados para sua segurança. Como tal, ele decidiu passar um último viva no campo de batalha antes de se tornar um comandante que sempre se sentou na retaguarda da batalha. Tendo chegado à linha de frente, Berengar e os soldados ao seu redor baixaram as armas e apontaram para os italianos que se aproximavam. Como da última vez, havia bem mais de 20.000 homens e adolescentes atacando a trincheira austríaca, totalmente desprovidos de armadura e no máximo segurando uma lança nas mãos. Berengário não sabia que propaganda o imperador havia colocado na cabeça de seu povo para que eles lutassem sem levar em conta as suas vidas. No entanto, isso realmente não importava. No final das contas, esses homens e meninos eram inimigos e precisavam ser tratados. Os ataques italianos sempre vieram na forma de ondas, visando linhas de trincheiras específicas. Como tal, os milhares de austríacos capazes de atirar no tempo chuvoso estavam espalhados em número muito menor. No momento em que Berengar avistou um italiano a uma distância de cerca de 1.000 metros, ele apertou o gatilho de seu rifle de agulha, enviando um projétil para baixo e para o peito nu, explodindo-o. Os homens olharam horrorizados quando ele foi baleado a tal distância antes de cair no chão sem vida. Antes mesmo de o corpo atingir o solo, Berengar recarregou seu rifle de agulha puxando o ferrolho para cima e para trás, onde instantaneamente colocou um cartucho de papel dentro da câmara antes de fechar o ferrolho. Enquanto ele fazia isso, vários outros de seus soldados dispararam suas armas contra as fileiras do inimigo que se aproximava. Se não fosse pelo arame farpado no campo impedindo o avanço italiano, eles já teriam alcançado a linha de frente. Milhares de canhões ecoaram na linha de frente enquanto centenas de soldados austríacos de outras posições de trincheira avançavam em direção a Berengar e suas tropas em busca de reforços. Enquanto os reforços lutavam para chegar, Berengar mais uma vez disparou seu rifle contra o inimigo quando o projétil calibre 451 perfurou o crânio de um menino de não mais de 14 anos. Berengar rapidamente carregou sua próxima rodada. No entanto, quando ele puxou o gatilho, tudo o que pôde ser ouvido foi um clique audível. Com cartuchos de papel, a taxa de mau funcionamento era de aproximadamente 1 em cada 14 rodadas. Como tal, ele puxou o ferrolho antes de pegar sua haste de limpeza, que estava presa sob a barra. Depois de pegar o dispositivo, ele o enfiou no cano do rifle e soltou o cartucho defeituoso. Tendo feito isso, Berengar colocou a vareta de limpeza de volta em seu lugar antes de enfiar a mão em seu equipamento de teia, onde recuperou outro cartucho de papel e o encaixou no rifle, onde empurrou o ferrolho para frente. Depois de fazer isso, ele mirou e disparou outra rodada, apenas para errar o alvo por apenas 1 polegada. O projétil de liga de chumbo se incrustou no ombro do homem, e não em seu torso. Embora doloroso, não foi um golpe mortal. Em pouco tempo, o exército italiano sofreu muitas baixas, já que metade de suas forças foi abatida durante sua carga suicida, mas isso não impediu suas ações. Em vez disso,
Eles correram para a linha de trincheira onde os soldados austríacos lançaram suas baionetas no inimigo. Felizmente para os soldados austríacos, esses inimigos eram meros recrutas camponeses rapidamente convocados para o combate a qualquer momento. Eles não tinham armadura e, portanto, as baionetas austríacas em estilo de lâmina perfuravam facilmente seus torsos, enviando-os para a vida após a morte. O próprio Berengar rapidamente pegou uma lança que se aproximava e a redirecionou com seu rifle antes de avançar e perfurar sua baioneta no coração do homem. Depois de ver a vida desaparecer dos olhos do homem, o jovem rei impiedosamente arrancou-a e atacou o próximo inimigo. Esta batalha continuou até que o exército italiano de quase 20.000 homens foi repelido, enquanto os sobreviventes corriam de volta para a relativa segurança das muralhas da cidade. Eles foram mortos a tiros pelos homens de Berengar, que atiraram em sua retirada, matando quase todos os homens que tentaram o ataque suicida. Vendo que eram vitoriosos, Berengário soltou um suspiro de alívio antes de desembainhar o rifle e tirar o elmo, apoiando os cabelos dourados penteados para trás contra a parede lamacenta da trincheira. O combate era verdadeiramente e totalmente exaustivo. Apesar de ser vitorioso nesta grande escaramuça, o cerco de Florença estava longe de terminar. Enquanto Berengar descansava contra a parede da linha da trincheira, com a chuva caindo pesadamente em seu belo rosto, ele não pôde deixar de pensar em seus planos para o futuro depois que esta guerra terminasse. Quando ele finalmente derrotasse o Império e conquistasse sua independência, ele daria início aos estágios iniciais da Era do Steam. Ele honestamente esperou o suficiente. Tirania de Aço capítulo 337, Cerco de Florença parte 2. Depois daquele dia em que Berengar e seu exército lutaram contra a carga italiana, as coisas voltaram ao ritmo normal. A chuva finalmente dispersou e logo as trincheiras enlameadas secaram, permitindo que os soldados austríacos ainda empunhassem rifles de pederneira para usar suas armas adequadamente. A chuva foi substituída por neve quando o inverno logo caiu sobre a cidade de Florença e, portanto, o exército austríaco agora estava vestido com suas roupas de inverno, que lutava cada dia para suportar a vida fria e dura de sustentar um cerco de longo prazo enquanto vivia em uma trincheira. Mais um mês se passou e, durante esse período, os italianos raramente avançaram. Apesar disso, o exército austríaco continuou a bombardear a cidade todos os dias por várias horas seguidas. Se não fosse pelas rotas de abastecimento estabelecidas de Berengário e pelas cidades vazias atrás dele, ele teria dificuldade em manter o número de projéteis necessários para bombardear a cidade. O trovão dos canhões ecoava enquanto as centenas de canhões alternavam o fogo, garantindo que uma bateria fosse disparada quase a cada segundo durante o período de tempo que Berengar havia estabelecido para os bombardeios. Vendo como as peças de artilharia foram elevadas em graus variados, os projéteis voaram sobre as paredes e para a cidade abaixo. Os cidadãos de Florença tiveram suas casas destruídas e suas vidas foram tiradas durante esse processo. Na verdade, a essa altura, o exército de Berengário havia disparado centenas de milhares de projéteis contra a cidade. Ele estava começando a se perguntar se havia alguém vivo em Florença. Afinal, já fazia algum tempo que os italianos não haviam invadido sua posição. Se não fosse pelos cerca de 3 anos gastos na preparação para esta guerra, Berengar provavelmente teria ficado sem munições há muito tempo. No momento, Berengar estava na região mais recuada da linha de trincheiras, onde seus aposentos foram construídos no solo. Ele estava se barbeando, pois agora estava claro o suficiente para ele fazer isso. A navalha cortou os pelos que cresciam em seu rosto e pescoço quando ele começou a cair na gargalhada. Se alguém o observasse, pareceria que ele havia enlouquecido. Ainda assim, Berengar foi lembrado de um incidente de uma franquia de ficção científica em particular de sua vida anterior, onde soldados bombardearam uma cidade por anos depois que todos dentro dela estavam mortos há muito tempo. Tendo quase cortado a garganta enquanto ria dessa perspectiva, Berengário rapidamente se acalmou e terminou a tarefa em mãos. Depois de fazer isso, ele decidiu que verificaria se havia alguém vivo em Florença. Como tal,
Ele se limpou antes de pegar seu burgonete, onde o colocou sobre a cabeça. Ele então pegou o seu rifle de agulha e saiu de seus aposentos, onde entrou nas trincheiras. Dentro das trincheiras, ficou claro que os homens haviam enfrentado bastante dificuldade nos últimos 2 meses de guerra de cerco. No entanto, não foi nada comparado às pobres almas que sofreram durante a grande guerra de sua vida anterior. Afinal, o exército de Berengário não foi bombardeado pelos defensores da cidade. Por fim, Berengar dirigiu-se ao refeitório construído para seus oficiais generais jantarem. Vê-los comendo seu suprimento matinal de café da manhã trouxe um sorriso ao rosto de Berengar. No momento em que viram o rei chegar, pularam de seus assentos e o saudaram, onde Berengar imediatamente respondeu com o comando: à vontade. Depois que os homens relaxaram, Berengar abordou o general encarregado de liderar suas 5 brigadas de artilharia e começou a discutir seu mais novo plano. Acho que está na hora de derrubar as muralhas. Faça com que sua brigada dentro de nossa linha de trincheira concentre seu fogo na muralha norte até que ela desmorone. Gostaria de ver se ainda resta alguém vivo na cidade. Depois de ouvir esta ordem, o general assentiu antes de responder: sim, majestade. Transmitirei suas ordens imediatamente. Dito isto, Berengário acenou com a cabeça em aprovação, despedindo-se assim do homem para onde correu informar as unidades de artilharia das suas novas ordens. Pouco depois, o bombardeio começou mais uma vez, quando os projéteis assobiaram no ar e explodiram na parede norte. Enquanto esta barragem havia começado, Berengário também deu novas ordens aos generais de infantaria. Preparem nossos soldados, estamos entrando na cidade. Chegou a hora de encerrar esta guerra e garantir nossa independência. Pela glória e pela pátria. Deus conosco. Depois de ouvir isso, os generais de infantaria pularam em resposta ao saudar Berengar. Pelo rei e pela pátria. Depois, Berengário dispensou-os, onde começaram a reunir o exército que passara os últimos 2 meses a viver nas trincheiras, à espera deste momento. Após cerca de 1 hora, a parede norte desabou e, com ela, a cidade de Florença, ou o que restava dela, foi revelada. Berengar ficou na frente de seu exército com sua espada desembainhada enquanto fazia um discurso breve, mas empolgante, que hoje seja para sempre conhecido como o dia em que a Áustria conquistou sua independência do Império. Quaisquer que sejam as dificuldades que você possa enfrentar, saiba que a Áustria está ao seu lado. Deus conosco. Milhares de homens instantaneamente ecoaram o grito de guerra austríaco quando começaram a avançar. A visão de dezenas de milhares de soldados austríacos emergindo das trincheiras com seus rifles na mão e suas baionetas afixadas enquanto avançavam em direção à cidade em ruínas era realmente algo de se ver. Berengar permitiu que o exército passasse por ele quando ele assumiu uma posição de retaguarda no exército. Os dias em que ele avançava nas linhas de frente da guerra já haviam passado. Embora pudesse assumir um papel ofensivo nas trincheiras, não seria mais o primeiro a invadir uma cidade. Assim, ele seguiu o exército pela retaguarda quando eles romperam a brecha entre as paredes do norte apenas para ver uma escala de morte e destruição que ele nunca havia testemunhado antes. Após meses de bombardeio e centenas de milhares de projéteis lançados sobre a cidade, poucos prédios ficaram de pé. A maior parte de Florença havia se desfeito em escombros, e as pessoas dentro dos muros da cidade foram dilaceradas pelos projéteis explosivos ou esmagadas até a morte pelos prédios desabados. Cadáveres com meses de idade enchiam as ruas enquanto infeccionavam e apodreciam. Berengar agora entendia por que os italianos não haviam enviado uma força para atacar sua linha em semanas. A razão era simples: não havia mais ninguém para enviar. Apesar da destruição total trazida à cidade de Florença, o exército de Berengário foi, como sempre, profissional. Como tal, eles limparam as ruas com cautela enquanto marchavam sobre o Palácio Imperial e, mais importante, o Banco Medici. De vez em quando, os soldados do exército real austríaco limpavam os escombros e encontravam alguns cidadãos escondidos em seus porões, presumindo que sua casa tivesse um. Muitos deles morreram de fome,
Outros conseguiram sobreviver, possivelmente por meio de medidas drásticas. No entanto, esses sobreviventes em estado de choque não ofereceram resistência ao exército que trouxe a morte em suas terras. Berengar liderou pessoalmente suas tropas no agora devastado Medici Bank. Nenhuma única alma foi deixada viva dentro da estrutura, embora tenha sido atingida por projéteis e desabada em algumas áreas. Pela graça de Deus, ela havia sobrevivido ao bombardeio massivo que Berengário havia desencadeado sobre a cidade. Berengar caminhou lentamente pelos corredores do banco com uma expressão calma e controlada no rosto. Ele estava flanqueado por seus granadeiros, que o guardavam com cautela. Eventualmente, ele alcançou o cofre onde a fortuna dos Medici estava contida, onde seus soldados usaram TNT para arrombar a entrada. Depois de entrar no cofre, Berengar olhou para o enorme tesouro de moedas de ouro e prata empilhadas até o teto. Berengar nunca imaginou que a riqueza dos Medici fosse tão grande. Contemplar um estoque tão vasto de ouro e prata acendeu um interruptor no cérebro de Berengar. O ouro era uma substância como nenhuma outra. Em comparação com as resistências materiais do aço, era um metal muito menos prático. No entanto, o efeito que teve na mente de um homem foi como nenhum outro. Ver uma pilha tão grande de moedas de ouro reunidas em um lugar que era potencialmente maior do que sua fortuna fez Berengar cair na gargalhada. Depois de quase um minuto de riso, Berengário começou a tossir fortemente antes de se acalmar. Depois de fazer isso, ele pronunciou algumas palavras. Pensar que a riqueza dos Medici era muito mais do que fui levado a acreditar. Verdadeiramente, é uma fortuna rivalizar com a de Mansa Musa, e agora é toda minha. Com esta riqueza, posso transformar a economia austríaca no maior que o mundo já viu. Vendo a expressão maníaca no rosto de Berengário e as palavras que ele havia falado encheu sua guarda com uma leve sensação de trepidação. No entanto, eventualmente, Berengário se recuperou antes de dar suas ordens aos granadeiros. Guarde este tesouro, assim que terminarmos de proteger a cidade, levaremos tudo de volta para Kufstein, onde será derretido e cunhado novamente em nossa moeda. Com isso dito, a vasta fortuna da família Medici chegou às mãos da dinastia von Kufstein e, por extensão, do reino da Áustria. Com esta riqueza, Berengário iria utilizá-la para estimular a sua economia e quebrar a estagnação que esta tinha começado a sofrer devido às quantidades limitadas dos metais preciosos que lhe faltavam até agora. Embora Berengar não soubesse que destino aguardava a família Medici, se eles foram mortos pelo bombardeio ou fugiram da cidade, deixando sua fortuna para trás, não importava. Uma coisa era certa: a vasta riqueza do Banco Medici, que antes financiava a Igreja Católica, agora era adquirida por seu maior inimigo. Devido a este fato, a capacidade da Igreja de guerrear contra Berengar foi prejudicada nos próximos anos, comprando-lhe vários anos de paz muito necessária para industrializar seu reino e suas forças armadas. Tirania de Aço capítulo 338. A rendição do Sacro Império Romano. Depois de garantir o Banco Medici e sua vasta fortuna, Berengar conduziu pessoalmente suas tropas ao decadente Palácio Imperial, que era a casa pessoal do imperador Balsamo Corsini na cidade de Florença. Muito parecido com o Banco Medici, apenas partes do prédio desabaram. No entanto, permaneceu intacto na maior parte. A artilharia austríaca era mais treinada do que Berengar havia pensado inicialmente. Em contraste, ele havia dado instruções para poupar o Banco Medici e o Palácio Imperial. Ele nunca pensou que eles conseguiriam alcançá-lo. Quase tudo dentro da cidade foi completamente destruído, com poucas exceções. Berengar ficou bastante impressionado com a eficácia de sua artilharia, apesar de sua natureza primitiva. Ele só podia imaginar a destruição que poderia causar se estivesse equipado com equipamentos mais modernos, como canhões de carregamento pela culatra. Berengário pensou nisso enquanto passeava pelas ruínas de Florença. As estradas, as casas, os banhos públicos, os ícones culturais, tudo dentro da cidade foi destruído pelo bombardeio avassalador de projéteis de artilharia que Berengar lançou sobre a cidade nos últimos meses.
Tanto é assim que Berengário se entristeceu, não pela perda de vidas, mas pela destruição da história ocorrida numa tão antiga e magnífica cidade. Embora ele não fosse um historiador profissional em sua vida passada, ele era altamente conhecedor do assunto e tinha paixão por ele. Ver sua guerra causar tamanha devastação à cidade que deveria desempenhar um papel proeminente no renascimento quase trouxe lágrimas aos olhos do jovem monarca enquanto ele marchava cada vez mais perto do palácio. Eventualmente, Berengar alcançou os degraus em ruínas do dilapidado Palácio Imperial. Após uma inspeção mais detalhada, parecia estar em um estado muito frágil, tanto que ele sentiu que poderia desabar a qualquer momento. Com isso em mente, ele enviou seus soldados para investigar o prédio antes de entrar. Se o imperador fosse sábio, ele teria fugido para a adega, pois essa era a sua melhor chance de sobrevivência. Como tal, as tropas de Berengário avançaram rapidamente pelo edifício, certificando-se de que cada sala estava livre de potenciais hostis. Eles não encontraram uma única alma viva nos níveis superiores, embora houvesse alguns cadáveres de guardas e servos que as partes desmoronadas do prédio haviam esmagado. No entanto, nenhum se parecia com a descrição do imperador. Por fim, os soldados de Berengário encontraram a entrada do porão. Era uma longa escada que conduzia a alguns caminhos subterrâneos. Como tal, a unidade enviou um soldado para informar Berengar de sua descoberta. O jovem soldado estava vestido com armadura básica de placas enegrecidas, com o traje chamativo por baixo. No entanto, estava completamente manchado de sujeira dos meses de guerra de trincheiras que o homem havia suportado e, como tal, seu uniforme parecia que iria se misturar com a lama. Sua Majestade, o prédio está limpo, exceto o porão. Com sua permissão, vamos abrir uma brecha em sua entrada e ver se podemos encontrar algum sinal do imperador e sua família. Berengar silenciosamente acenou com a cabeça enquanto seguia o soldado de volta para dentro, onde deu a ordem aos granadeiros veteranos que compunham seu guarda-costas. Se o imperador e sua família ainda estão respirando, quero que sejam capturados vivos. Quanto a quaisquer outros sobreviventes, faça o que achar necessário. Depois de dizer isso, todo um esquadrão de granadeiros desceu a escada. Pouco depois, Berengário iniciou a descida, onde ao longo do caminho, ouviu tiros ressoando do porão abaixo. Com isso em mente, ele rapidamente abriu caminho para o porão, onde encontrou o imperador e sua família encolhidos em um canto, seus últimos guarda-costas caídos mortos no chão, sangrando devido aos ferimentos de bala que rasgaram seus peitos. Eles foram mortos a tiros pelos granadeiros austríacos. Como tal, Berengar rapidamente pediu um relatório de status do líder do esquadrão. O que aconteceu aqui? O Grandier saudou instantaneamente Berengário antes de descrever os eventos que haviam ocorrido momentos antes. Entramos na sala como nos foi ordenado. Imediatamente ao entrar, os guardas correram para nós com suas lâminas, então nós os abatemos. Não se preocupe, Sua Majestade. O imperador e sua família foram poupados. Ao ouvir isso, Berengário permaneceu em silêncio enquanto acenava com a cabeça em afirmação das ações do granadeiro. Depois de fazer isso, ele se aproximou lentamente do imperador, que estava ajoelhado enquanto tremia de medo como uma criança pequena. Berengar começou a ficar na frente do homem com um sorriso perverso no rosto. Cada palavra proferida por Berengário vinha de uma posição de força avassaladora, como se ele estivesse intimidando os fracos. Imperador Balsamo Corsini, devo dizer, esta é a primeira vez que o encontro pessoalmente, e ainda assim estou terrivelmente desapontado. Pensei com certeza que um homem de sua posição teria coragem de ficar diante de mim, mas aqui está você ajoelhado como uma criança covarde. Permita-me simplificar as coisas para você. Seus exércitos estão quebrados, sua capital está em ruínas e sua riqueza agora pertence a mim. Você não tem mais nada. Este é o resultado de suas ações e somente suas. Minhas exigências são simples. O reino da Áustria será doravante uma nação independente, e o império reconhecerá sua legitimidade. Você também deve reconhecer a anexação da Confederação Suíça pela Áustria.
Tudo ao norte de Roma e da Sardenha se tornará doravante o reino da Lombardia e será estabelecido como um protetorado sob a suzerania da Áustria, onde prestarão tributo a seus novos mestres na forma de dinheiro e matérias-primas. Eles devem ter um exército permanente de não mais que 10.000 soldados para atuar apenas como meio de defesa. Malta será cedida à Áustria, onde todos os residentes atuais serão evacuados da ilha e devolvidos ao continente italiano. Quanto ao resto da Itália, permanecerá nas mãos de você e de sua dinastia, e você é livre para fazer o que quiser com ela, sob a condição de que seu império se abstenha de atacar meu reino pelos próximos 5 anos. Você deve nos pagar indenizações na forma de ouro e prata no valor total de 1.000.000 de florins austríacos. Isso, é claro, além da riqueza que confiscamos do Banco Medici e das cidades que saqueamos desde então. Espero que isso seja pago à Áustria dentro de 100 anos. As exigências feitas por Berengar eram excessivas. Por exemplo, suas reparações representariam mais de 30 toneladas de ouro. Na vida passada de Berengar, isso valeria mais de $1 bilhão, com uma quantidade limitada de ouro na Europa em 1421. O grande volume de pagamentos que Berengar estava pedindo ao Sacro Império Romano era suficiente para garantir que o Império estivesse em dívida com a Áustria por 100 anos ou mais. No entanto, apesar das exigências insanas que Berengário lhe impôs, o imperador não estava em posição de rejeitá-las. Seu exército foi totalmente aniquilado e sua capital em ruínas. Se ele resistisse, a única coisa que aconteceria seria sua morte. De uma forma ou de outra, Berengário conseguiria o que queria. Como tal, o outrora poderoso Sacro Imperador Romano acenou com a cabeça em derrota, concordando com os termos apresentados. Neste momento, o Sacro Império Romano havia se rendido oficialmente ao Reino da Áustria. A guerra pela independência da Áustria havia terminado e, com ela, mudanças significativas estavam prestes a ocorrer na Europa. No entanto, no momento Berengário não se importava com tais assuntos, sua atenção era necessária em outro lugar. Como tal, ele e suas tropas partiram do palácio. Em poucos dias, ele assinaria um tratado de paz oficial com o imperador onde todos os seus termos estariam escritos no contrato. Berengar voltou ao Banco Medici e observou suas tropas começarem a transportar uma quantidade substancial de ouro e prata do banco para vagões de suprimentos. Levaria semanas, possivelmente até meses, para transportar toda essa riqueza de volta ao Tesouro Nacional Austríaco em Kufstein. Como tal, Berengar deixaria para trás um exército de 25.000 homens dentro da arruinada cidade de Florença para garantir que o ouro e a prata fossem transportados com sucesso de volta para a Áustria. Enquanto os soldados de Berengar passaram os meses seguintes garantindo que os bens ganhos na guerra completassem sua jornada, o jovem monarca partiria para Kufstein imediatamente após a assinatura do tratado. Terminada a guerra, o jovem rei tinha assuntos essenciais de Estado a tratar. A Áustria ganhou uma quantidade considerável de terras e riquezas com este conflito. Berengar também prejudicou o apoio financeiro de seu maior inimigo e garantiu que seus rivais do sul não pudessem atacá-lo por um período de 5 anos. Com esses ganhos, Berengar pretendia totalmente utilizar o tempo e os recursos que havia adquirido nesta guerra para acender o fogo da indústria. Quando finalmente voltasse de Florença, uma nova era aguardaria o jovem monarca. A era dos Hohenstaufen estava prestes a cair sobre o recém-fundado Reino da Áustria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.